O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, dentre as várias coisas que Jesus suportou por nós, enquanto estava conosco, enquanto estava com os discípulos, uma das coisas que ele teve que suportar ali muito concretamente era a incompreensão dos discípulos. Jesus estava sempre falando de uma coisa e eles estavam entendendo outras. Aqui nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não é tanto, não fica tão explícito. Mas no evangelho de São João é muito claro, muito explícito, é sempre assim. Jesus está falando de uma coisa, eles estão pensando outra. Ele chega e diz para Nicodemos: Nicodemos, para entrar no céu tem que nascer de novo. Aí Nicodemos diz: então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus diz: eu vou te dar uma água que vem do céu, uma água especial que quando você beber nunca mais você terá sede. Aí a samaritana pergunta: como que você vai tirar água? Você não tem nem caneca para tirar água? Jesus está falando de uma coisa, eles estão entendendo outra completamente diferente. Jesus disse hoje no Evangelho: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os tontos dos apóstolos disseram: ele está falando isso, é porque a gente não trouxe pão. Jesus disse: que pão, coisa nenhuma. Com 7 pães, com 5 pães eu alimentei 40.000 pessoas. Um pão, você acha que não vai alimentar nós 12 aqui? Os 12 aqui no barco, né? Não estou falando de pão, eu estou falando do fermento que eles trazem no coração. E quais são os fermentos? O fermento então que os fariseus traziam e que Herodes trazia. Eles olhavam para Jesus e não conseguiam enxergar Jesus. Herodes não via quem era Jesus. Então ele queria ver Jesus. Mas ele queria ver Jesus porque Jesus era uma espécie de, para ele, na cabeça dele, Jesus era uma espécie de mágico, que fazia magia, que fazia coisas extraordinárias. Era um homem que fazia coisas assim, mirabolantes. Então ele vai lá para ver o espetáculo. A cabeça de Herodes não faz nem passa pela cabeça dele que Jesus era o santo de Deus, que Jesus era o Messias. Nada disso para Herodes não faz a menor diferença isso. Ele só quer saber o espetáculo. Jesus é o espetáculo. Era este o fermento de Herodes. Não conseguia ver Jesus como Jesus era, porque ele esperava de Jesus apenas isso. E os fariseus? Os fariseus eram pessoas religiosas. Traziam a fé, amavam o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Só que eles transformaram a religião em uma... Como é que eu poderia explicar isso? Em uma prática vazia,
em que servia apenas para eles se mostrarem, se aparecerem. Então eles eram os fariseus que não faz nada em dia de sábado, que segue a lei, que cumpre tudo, bambambam. Então eles faziam aquilo para se mostrar, não era para servir a Deus. Os saduceus, o grupo rico, né, cheio de dinheiro, cheio de grana, que sentava no trono, no palácio do imperador, que eram pessoas muito bem relacionadas, uma casta que só entre eles se envolviam entre eles, uma coisa assim, coração vazio, uma religião de mentirinha, falsa, que não tinha nada a ver com a verdade. E a verdade era, o que Jesus estava querendo dizer assim de forma bem simples, parar de viajar, ele só estava querendo dizer assim: queridos apóstolos, olhem para mim e me veja. Veja quem eu sou. Olha para mim de verdade. Fica comigo. Presta atenção em mim. Presta atenção nas minhas palavras. E é a mesma coisa que Jesus está dizendo para nós hoje. Ele está dizendo assim: olha para mim. Não venha aqui atrás de um milagrezinho, de uma curazinha, de um espetáculozinho, que eu não vou fazer isso para você não. Às vezes eu posso até fazer, mas por pura misericórdia, mas não é para isso não. Outra coisa, olha para mim e venha viver a fé comigo. O que Jesus está dizendo é: vem cá, venha comigo, olha para mim, olha nos meus olhos, pega a sua cruz e vamos comigo até o fim. Está afim disso? E é essa a proposta de Jesus. Porque quem não tem esta coragem de abraçar a cruz e de ir com Ele até o fim, é hipócrita, como os fariseus e como Herodes. Não querem conhecer o Deus verdadeiro. Eles querem servir ou ser servidos por um Deus que eles inventaram. Não passam de idólatras. Idolatria é justamente quando nós quebramos dentro da nossa cabeça todas as imagens que nós criamos de um Deus que não existe e olhamos para o Deus verdadeiro, seguimos a Ele e morremos com Ele. E o nosso Deus só tem um caminho para o qual Ele nos leva: a cruz. Não existe outro.